Então vamos lá, começar minha aula, minha última aula, tema tumores de parede torácica. Bom, são neoplasias relativamente incomuns, vão corresponder a 1 a 2% de todas as neoplasias e 5% de todas as neoplasias torácicas. Vão se dividir basicamente em neoplasias benignas e neoplasias malignas. Eu vou falar isso no decorrer da aula, mas assim, basicamente cerca de 50% vão ser de neoplasias malignas e os outros 50% aproximadamente neoplasias benignas, e a metástase vai ser o tipo histológico mais comum das neoplasias de parede torácica, sendo que mama, pulmão e mediastino são geralmente os sítios primários metastizantes mais comuns. Bom, cerca de 55 a 75% vão ser lesões secundárias, envolvendo a grande maioria dos tumores de parede torácica, e cerca de 25 a 45% vão ser de tumores primários. Dentre esses 25 a 45%, cerca de 50% vão ser neoplasias benignas, como osteocondroma, condroma e displasia fibrosa, e os outros 50% neoplasias malignas, sendo que em relação aos malignos, quase metade deles vão ser compostos de sarcomas de partes moles. Eu vou falar um pouco mais na frente também. E, bom, em relação às outras lesões malignas não relacionadas às partes moles, o condrosarcoma e o osteosarcoma vão ser as mais comuns. Bom, em relação aos tumores de partes moles, eles vão se originar principalmente nos tecidos musculares, mas também pode se originar no tecido adiposo, nos nervos e nos vasos. Então, esses sarcomas de partes moles, que vão ser uma boa quantidade desses tumores de parede torácica, eles vão iniciar principalmente nos tecidos musculares. Em relação aos tumores ósseos, eles podem se originar em qualquer estrutura da parede torácica, sendo que o local mais comum de acometimento vão ser nos arcos costais. No externo, na escápula e na clavícula, vão ser relativamente incomuns. Uma característica interessante dessas neoplasias em região de externo, escápula e clavícula, vão ser que quase todas vão ser malignas. E uma coisa interessante também no estudo dos tumores de parede torácica, principalmente pensando que atualmente o paciente oncológico ele vive cada vez mais devido à evolução dos tratamentos, abordagem multiprofissional. Então, acredito que futuramente vai ser cada vez mais comum se encontrar doenças ocasionadas pelo tratamento. Inclusive, um exemplo que pode existir são os tumores radioinduzidos, e eles podem existir na parede torácica, principalmente pelo grande volume de radioterapia que se faz em câncer de mama. Em câncer de pulmão está se aumentando o número de pacientes que fazem radioterapia. Então, interessante saber que nessa região podem existir também tumores radioinduzidos. Bom, achados clínicos, basicamente dor local e massa de crescimento insidioso. Geralmente a dor ela vai estar mais relacionada aos tumores malignos, porém esse dado não tem sensibilidade e especificidade. Ocasionalmente podem ocorrer algumas manifestações sistêmicas, como a perda ponderal, febre e leucocitose. Sintomas de neurológicos como parestesias, fraqueza muscular, atrofias musculares podem ocorrer quando esses tumores vão envolver primeira e segunda costela e compressão do plexo braquial. O paciente deve ser sempre questionado em relação à radioterapia prévia ou doenças familiares, como a síndrome de Gardner ou a neurofibromatose, que podem gerar uma predileção maior a tumores nessa região. E em relação aos exames complementares, a tomografia de tórax ela vai ser o melhor exame. Não é um exame de difícil acesso, ele consegue caracterizar bem os tumores de parede torácica, e eventualmente a ressonância ela pode ser necessária para se delimitar melhor as relações com vasos, nervos e com a coluna vertebral. E também para avaliação da musculatura, a ressonância ela vai ter uma superioridade em relação à tomografia. E sempre esse paciente ele deve ser submetido a alguma biópsia antes do tratamento definitivo, seja ela de forma incisional ou
por agulha grossa. Bom, aqui eu trouxe uma tabela mostrando basicamente os tumores que acometem a parede torácica. Em relação aos tumores primários, os malignos de origem óssea ou cartilaginosa, os mais comuns são o condrosarcoma, o osteosarcoma, o tumor de Ewing e o plasmocitoma. Os tumores de partes moles malignos, liposarcoma, rabdomiosarcoma, leiomiosarcoma ou tumor desmoide. Em relação aos tumores benignos provenientes de osso e cartilagem, osteocondroma, condroma, displasia fibrosa e o granuloma eosinofílico. E em relação aos tumores benignos de origem partes moles, o lipoma, fibroma, neurofibroma ou hemangioma. Em relação às metástases, sarcoma ou carcinoma. Geralmente tumores adjacentes por invasão direta, mama, pulmão, pleura, mediastino ou pele. E não vou entrar nesse tema de doenças não infecciosas, cistos ou infecções. Bom, então basicamente minha aula vai ser descrever esses tumores. Vou falar um pouquinho de cada um, achado radiológico, diagnóstico, prognóstico, rapidamente de cada um, e para finalizar a aula. Vamos lá, começando pelos tumores benignos, começar a falar do osteocondroma, que é a neoplasia benigna mais comum, corresponde a 30 a 50% dos tumores benignos de costela. A maioria dos pacientes vai ser pacientes jovens, sendo 3 vezes mais frequentes no homem. E o achado radiológico típico, que eu trouxe na imagem dessa radiografia de tórax simples, o achado radiológico típico vai ser de uma lesão óssea, pediculada ou cesse na superfície da costela. E o tratamento geralmente vai ser a ressecção cirúrgica, e que geralmente é curativa. Em relação à displasia fibrosa, vai ser uma lesão cística caracterizada por substituição da medula da costela por tecido fibroso. Vai corresponder 20 a 30% dos tumores benignos, geralmente na segunda e terceira década de vida. Vai ser uma massa solitária, indolor na parte lateral ou posterior da costela. Vai ser uma lesão lítica, fusiforme, trabeculada, com córtex fino e dilatado, assim como a gente consegue ver aqui nessa tomografia de tórax em perfil, uma lesão dilatada, né, com córtex fino, lítica, trabeculada e fusiforme. E nos casos assintomáticos, ela pode ser tratada conservadoramente. Em relação ao condroma, tem uma característica interessante do condroma, que apesar dele ser um tumor benigno, que quando ele não estiver causando sintoma, teoricamente ele não precisa ser ressecado. Tem um detalhe interessante, que ele é um tumor de difícil distinção em relação à sua forma, à sua forma maligna, que vai ser o condrosarcoma, mesmo do ponto de vista histológico. Então, assim, geralmente quando se tem um condroma, a gente está diante de um condroma, a gente tende para a ressecção cirúrgica devido à difícil diferenciação entre se é um condrosarcoma. E o condroma ele vai corresponder a 15 a 20% de todos os tumores benignos das costelas. É o tumor benigno mais comum no externo. Geralmente são massas indolores de crescimento lento na parede torácica anterior, geralmente na junção coscondral, vai ser uma localização comum desse tumor. E ele vai ser uma massa medular com adelgaçamento do córtex e geralmente tratamento cirúrgico devido à difícil diferenciação entre o condrosarcoma, que é um tumor maligno e agressivo. Bom, em relação aos tumores benignos de partes moles, os lipomas, neurofibromas, neurilomas e hemangiomas, a ressecção cirúrgica vai ser indicada em caso de dor ou crescimento. Não é obrigatório se operar esses tumores. A partir do momento que você tem o diagnóstico histopatológico, nem sempre esses pacientes vão para a cirurgia. Bom, agora já entrando nas neoplasias malignas, o condrosarcoma vai ser o tumor maligno primário mais comum da parede torácica. Vai atingir geralmente homens de 20 a 40 anos de idade. Geralmente vai ocorrer na junção coscondral, no externo ou nos 4 primeiros arcos costais. A gente chama massa lobulada, crescendo na porção medular do osso, com destruição do córtex e calcificação pontilhada da matriz tumoral. Geralmente, dada a agressividade do tumor, cerca de 10% dos casos eles vão aparecer com metástases pulmonares sincrônicas. Tem uma sobrevida relativamente boa, de 65% em 5 anos, e é de tratamento cirúrgico. Em relação ao tumor de Ewing, um dos mais agressivos dessa região, mais comum em crianças, geralmente 2 vezes mais comum em homens, e 2/3 dos casos vão ser em pacientes com menos de 20 anos de idade.
corresponde a 20% dos tumores malignos da parede torácica. É uma massa dolorosa associada à febre, mal-estar, leucocitose e anemia, e eventualmente pode haver até mesmo derrame pleural paraneoplásico. E radiologicamente, vai ser uma lesão com destruição óssea, com áreas líticas e blásticas, com elevação do periósteo aqui, e 1/3 desses casos vão ter metástases sincrônicas. A sobrevida em 5 anos vai ser de 45%. Em relação ao osteosarcoma, corresponde a 10% dos tumores malignos da parede, e vai ser mais comum em adolescentes e adultos jovens, com pico na puberdade. Vai ser uma massa dolorosa de rápido crescimento, e uma característica radiológica dela é de explosão solar, com os bordos indistintos, como a gente pode ver aqui nessa tomografia, e uma neoplasia agressiva, com 35% dos casos tendo metástases pulmonares sincrônicas e sobrevida em 5 anos de 15%. Em relação ao osteosarcoma, o tratamento ele vai ser quimioterapia neoadjuvante, seguido de cirurgia e rádio e quimioterapia adjuvante. Plasmocitoma vai estar correspondendo a 6% dos tumores, mais comum em homens na 5ª e 6ª década de vida. A dor vai ser um sintoma frequente, geralmente não vão haver massas palpáveis. Uma característica do plasmocitoma é ter a eletroforese de proteínas alteráveis, a proteína de Benson-Jones na urina e hipercalcemia. E 75% dos casos, não são 100% dos casos, vão desenvolver o mieloma múltiplo. E geralmente, radiologicamente, ela é uma lesão osteolítica, ensacabocado, com bordas mal definidas e adelgaçamento do córtex. Eu trouxe aqui essa imagem de um plasmocitoma de costela, e um evento adverso que pode ocorrer é a fratura patológica. E em relação ao plasmocitoma, o principal tratamento vai ser a radioterapia. Em relação aos sarcomas de partes moles, que correspondem quase metade dos tumores malignos da parede torácica, eles são heterogêneos, né, como o liposarcoma, o rabdomiossarcoma, o neurofibrosarcoma, o fibrohistiocytoma maligno e o leiomiosarcoma são os mais comuns. São mais comuns em homens, e a idade média ao diagnóstico é de 40 anos, e a ressecção com margens livres vai ser o melhor tratamento. Bom, aí eu trouxe aqui uma tabela resumindo o tratamento. Basicamente, quase todos eles vão envolver tratamento cirúrgico, excetuando aí o plasmocitoma, que o primeiro tratamento dele vai ser a radioterapia. Em relação ao tumor de Ewing e ao osteosarcoma, o primeiro tratamento também vai ser a quimioterapia neoadjuvante, e vai necessitar um tratamento adjuvante depois, dada essa agressividade da neoplasia. Em relação ao ponto-sarcoma, a primeira cirurgia também vai ser a ressecção cirúrgica, sendo que a ressecção cirúrgica, geralmente, a ressecção cirúrgica, a técnica cirúrgica basicamente é a toracectomia. Então, vamos lá. Em relação ao sarcoma de partes moles, geralmente as lesões de alto grau vão exigir um tratamento adjuvante, seja ele rádio ou quimioterápico. Bom, considerações finais da aula. A maior parte das lesões, então, os tumores de parede torácica, eles vão ser secundários. A maior parte dos tumores ósseos eles vão ocorrer nos arcos costais. A radioterapia ela é um fator de risco para o aparecimento de tumores em parede torácica. E na maioria dos casos, o tratamento padrão ouro vai ser a toracectomia, a ressecção alargada da parede torácica, que ela não deve ser limitada a um fator estético, não pode ser limitada a um fator estético, dada a agressividade das neoplasias que aqui representam. E apesar de amplamente discutível, a ressecção geralmente ela vai incluir um espaço intercostal acima e outro abaixo para que se tenha margens livres da lesão. A referência que eu usei foi esse artigo, foi escrito por cirurgiões torácicos da USP, que eu achei que resumiu bem esse tema, que é um tema que tem pouca literatura, por ser um tema raro. Então, basicamente é isso.